Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Tommy Paul vence João Fonseca por 2 sets a 0 e avança a terceira rodada do Masters 1000 de Madrid. João Fonseca vai para o Challenger de Estoril, né? Ele que tinha esse planejamento, se não passasse da segunda rodada em Madrid, iria jogar o Challenger português para tentar lutar por 175 pontos. A mesma coisa que fez, por exemplo, lá quando perdeu para o Jack Draper em John Wells, foi para Phoenix e acabou levando o caneco, né? Agora ele tenta repetir isso em Estoril, vamos ver o padrão dos resultados, né? Não tem um cara do nível do Paul nesse Challenger, essa é a verdade, mas de qualquer maneira, né, esse jogo para mim, ele é a demonstração de um tenista que, a meu ver, tá muito mais pronto para essa situação de Masters 1000, para ele dar nos pontos decisivos, situações de pressão com mais inteligência, porque o jogo foi parelho, foi equilibrado, mas a ansiedade do João, ela cobrou caro em vários momentos, né? Porque ele teve set points, né? E teve até chances, né, para conseguir ganhar a parcial, mas não aproveitou, né? Foi demais para a bola sem necessidade. E assim, o Tommy Paul até cometia alguns erros, né? Mas raramente você viu o Paul cometer o erro numa bola ali que, tipo assim, sobrava na quadra, entende? Ele tinha um time melhor para se defender e para atacar. Então, assim, é um tenista muito inteligente. Para mim, um dos mais inteligentes. Se eu tivesse que fazer um top 10 de tenistas mais inteligentes da atualidade, facilmente o Paul estaria ali, talvez até mesmo no top 5, que a inteligência tática desse cidadão é formidável. É um cara que maximiza muitos resultados por saber usar muita variação, por saber se defender, por ter boa leitura de jogo, porque o jogo começa muito mais pro João. O João é um cara que tá ali ameaçando o saque do Tommy Paul o primeiro set inteiro, o Tommy Paul mal tá incomodando o João Fonseca, e aí vai o jogo, né? Ele vai levando, vai se segurando, e aí no tie break o João tem a chance, não aproveita, e o Tommy Paul vai lá e sabe entrar na cabeça do jovem, né? E assim, é uma demonstração do João Fonseca que várias vezes vai precisar de mais paciência, até porque Saibro exige muito mais paciência do que velocidade de golpe, entende? O João Fonseca, ele tem golpes ofensivos formidáveis, a gente viu isso no jogo, ele machucou o Paul em diversas maneiras, as paralelas dele foram fantásticas, mas no final ali, quando a gente olha os dados do primeiro set, a gente olha o Paul, ele teve quase o mesmo número de winners do João. Não parece, assim, pela maneira que os dois jogam, que o Paul vai ter uma quantidade de winners parecido. Mas é aquele negócio, é o timing. E na hora de comparar os erros não forçados, 18-10 pro João. Então, pra mim, assim, mais do que tudo, o que vai fazer o João, ao meu ver, virar um tenista top 10, né? Além, é claro, dessa questão do físico, dessa barreira que ele vai ter que superar, é ele trabalhar essa questão do timing para atacar. Ele é muito bom, ele é muito talentoso, ele é muito diferenciado. Para a idade dele, não é normal o que ele está fazendo. Eu não espero que um garoto de 18 anos nivele o nível com um cara do calibre e a experiência do Tommy Paul, do jeito que o João fez. Foi impressionante a atuação do João em vários aspectos. Para um garoto de 18 anos é formidável o que ele fez. Mas assim, ele comete um erro comum, todo jovem. Ele bate sem muita responsabilidade, ele é muito ansioso ainda. E esse é um erro que, assim, né, tipo, isso acontece até com o Alcaraz. O Alcaraz ainda é um tenista ansioso. O Alcaraz ainda é um cara que comete erros evitáveis e por isso perde algumas partidas que não deveria e complica jogos que não deveria, porque ele às vezes vai para bolas que ele não tem necessidade de ir tão cedo. Então, assim, ver o João cometer esses erros é normal, é uma coisa que faz parte, entende? Eu acho até que ele vem melhorando cada vez mais o timing para o ataque dele, porque é também um processo normal, com mais experiência você vai entendendo o melhor momento de usar os recursos, mas o que o João hoje lembra muito que o Sinner era também no seu período de calouro, né? Um cara que batia sem responsabilidade na bola, e assim, né, vários jogos conseguia incomodar a gente de um calibre muito alto, mas em outros acabava, tipo assim, dando muitas janelas, né? E hoje, assim, eu acho até que ele foi muito bem, devolveu o saque muito bem, tudo isso, mas é aquele negócio, sentiu o primeiro set, ele até começou mal o segundo, foi quebrado, buscou a quebra, mas no tie-break ali foi um tie-break nota 10 do Paul. Eu não tenho outra nota para dar. O tie-break do segundo set do Tommy Paul é um espetáculo, porque é uma aula de como o cara, tipo assim, tem tempo de atacar, se defender, de construir os pontos, de colocar o João em uma situação de desconforto. E aí que eu valorizo de novo esse tenista, que eu acho muito subestimado, muito pouco midiático, pouco se fala do Paul para um cara que está em número 12 do mundo. Eu acho, por exemplo, o Thiago foi muito mais comentado do que o Paul. Eu acho que o Tommy Paul, para mim, é aquele atleta que, assim, ele ganha mais, vai mais longe, porque
taticamente mais inteligente, né? É um cara que, a meu ver, sabe utilizar os recursos dele de uma forma muito impressionante. Enquanto o Tiafa é um cara que talvez até seja realmente mais talentoso, mas ele não tem essa noção tática, ele não tem esse timing para conseguir ter o ataque, a defesa no momento certo. É por isso que ele é uma gangorra, né? Vai ter uma semifinal da Open e depois vai cair um monte de vezes em primeiras e segundas rodadas. Então, vamos ver agora o que o Tommy Paul faz e vamos ver o que o João faz em Estoril. Tecnicamente falando, esse chaveamento eu acho até mais fragilizado do que teve lá em Phoenix, né? E olha que fragilizado é um termo horrível. Um chaveamento bom, com nomes interessantes, né? Mas assim, o João Fonseca, chega talvez até com o favorito ao título depois do que fez em Phoenix, mas ele, obviamente, chega com aquela responsabilidade de fazer uma boa campanha, não só para crescer, ter um pouco mais de experiência, se lapidar como atleta, mas também pelos pontos. Ele tomou a decisão de não jogar Munique, ele tomou a decisão de ir direto para Madrid, e aí tem 2 jogos em Madrid, uma vitória e uma derrota, né? Ele fez esse calendário, que é bem agressivo, inclusive, né? Tipo assim, eu vou em Madrid, se eu não passo da segunda rodada, jogar uma semana direta já em Estoril, faço viagem para lá. Depois de Estoril, viajo para o torneio de Roma. Aí depois de Roma, não sei se ele tem mais algum challenge ou vai direto para Roland Garros. Então, assim, faz um calendário. Eu entendo que as pessoas falam, né? Vamos preservar fisicamente, mas é um calendário assim, quase sem pausa. Eu não acho também que esse é o princípio de cadência, você ficar jogando semanas seguidas e depois para assim alguns meses. Às vezes é tipo assim, joga 2 semanas para uma, aí joga uma semana para 2, entende? Eu acho que cadência é mais assim, né? Tipo, mas de qualquer maneira, né? O João tomou um risco, né, de não jogar Munique, Barcelona, para se preservar e chegar mais para essa gira de Saibro inteiro fisicamente. E assim, né, é aquele negócio, por mais que a gente possa falar, os pontos hoje não é o mais importante, ele crescer e se lapidar, né? Assim, ele, se não crescer muito no ranking, pode ficar em alguns torneios. Eu não penso em Grand Slam e Masters 1000, porque esses aí já dá para classificar diretamente, né? Mas tem muita ATP 500, tem muita ATP 250, que é importante jogar, que aí o chaveamento acaba ficando um pouco mais apertado. E, por exemplo, 65 do mundo não é o suficiente para ele conseguir uma vaga a Queens e Rally. Lá não dá, entende? Talvez tenha que jogar Hertogenbosch, que é um torneio talvez mais vazio, até pode conseguir muitos pontos, tudo bem. Eu acho que até é uma tendência natural ir para Hertogenbosch, né? Vai jogar Eastbourne, mas é logo na semana anterior ao Wimbledon. Então, assim, ele talvez tenha que fazer isso para ficar fora de um ATP 500 como o Rally e o Queens, o que eu não acho o ideal. Mas fato é que assim, é importante os pontos, porque já seria bom ele já ter essa experiência esse ano antes de pular direto para o Wimbledon ou ir para um torneio mais isolado ali dessa pré-gira de grama. Então, eu acho assim, ok, é legal pensar no físico e tudo isso, mas assim, se já tem a oportunidade de dar essa subida, né, você pode assim forçar um pouco agora para poupar mais depois, né? Tipo, para não ter que jogar quali desses torneios, entende? O ranking também, a subida dele, vai ajudar a preservar fisicamente o João. Pelo menos essa leitura que eu vi muita gente que entende de uma maneira errada, que eu acho que ele trabalha igual o Tim. Não é isso que eu tô falando. O Tim jogava semana sem parar e isso acabou dando errado. Não tô defendendo isso. Tô defendendo que ele sabe escolher os torneios, né? Porque assim, só jogar Masters 1000, entende? Eu não acho que é o approach mais adequado, porque ele vem se vai enfrentar um cabeça de chave na segunda rodada e eventualmente dá azar, gente. E não tem nada a ver com ranking. Tem gente que é o 33 já enfrenta o 1 logo de cara, né? É sorteio, entende? Aí complica, né? Tipo, e ele pegou o Tommy Paul, que é um tenista que a gente viu hoje muito bom, muito qualificado, e que fez um grande jogo, né? E aí aquele negócio. Hoje ele não estava ainda à altura desse desafio. Quem sabe no próximo jogo. Então, a ver o que vai acontecer. Mas assim, acho que a atuação do João Fonseca, ela no contexto geral é boa. Para um garoto de 18 anos, ele está fazendo muito bem, enfrentando tenistas do nível do Paul, mas ainda destaco isso, né, que é um problema completamente normal para um garoto da idade dele, é a ansiedade de tentar fechar pontos decisivos e às vezes um pouco daquela falta de noção de entender o momento certo para atacar e se defender. Tem timing para isso e eu acho que isso é algo que a experiência naturalmente vai ensiná-lo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.